Olá pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um jogo de ping-pong usando o Arduino e para poder desenvolver o ambiente de programação usando a máquina de estados. Então tá aqui, esse aqui é o jogo do ping-pong. Eu vou iniciar. Eu tenho aqui dois push buttons, esses dois push buttons representam as raquetes e esses LEDs representam as bolinhas caminhando. Então a bolinha parte sempre desse jogador, né? E esse outro jogador tem que rebater. Então quando essa bolinha chegar aqui, eu tenho que clicar e aí ela rebate, tá? E é a mesma coisa quando chegar nesse outro aqui, eu chego aqui e ele rebate. Se caso eu apertar o botão antes de ela chegar, né, ó, então ele sinaliza, né, ó, que eu apertei antes, pisca 3 vezes no local, né, ó, que foi apertado, e dá vantagem para o player que tinha jogado. Eu posso alterar também a velocidade desses LEDs usando esse potenciômetro. Então quando eu coloco aqui, ó, ele vai ter uma velocidade maior, né? Diminuindo aqui a resistência, né? Esse aqui está funcionando como se fosse um divisor resistivo. E se eu coloco aqui nessa posição, eu tenho os LEDs bem mais lento, tá? Esse outro potenciômetro está usando aqui para esse LCD, que no final eu vou explicar para vocês para que vai servir aqui esse LCD. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o código, né? Antes eu vou dar uma introdução ao que é máquina de estados, vou mostrar para vocês como implementar esse jogo com a máquina de estados, e aí eu vou mostrar parte a parte desse programa para que você possa implementar e fazer o desafio que eu vou deixar no final desse vídeo. Bem pessoal, vamos começar então o nosso estudo aqui, entendendo o que é máquina de estados. Então, quando eu falo de máquina de estados, né, programação de estado também pode ser chamado, é quando eu tenho o meu programa colocado em ideias, onde essas ideias eu vou ter os estados, né, que são ações que o meu programa vai tomar, e as transições, que seria a transição de um estado, né, para outro estado, né? Então, qual é a definição de estado e qual é a definição de transição, né? Então, estado é parte de um programa que satisfaz uma condição, executa uma ação ou espera por um evento. Então, é toda a ação que eu quero tomar através do meu programa. Por exemplo, eu tenho lá um sensor de temperatura, né? Então, quando eu tenho uma temperatura elevada, eu quero ligar o ventilador, né? Então, a parte de fazer a leitura desse sensor é um estado, a parte para poder fazer a ligação desse ventilador também é um estado, e a transição é o quê? Por exemplo, ao verificar o sensor de temperatura, quando ele atinge uma temperatura acima do esperado, né, ele vai ligar o ventilador. Então, essa transição de sair da leitura para poder fazer a ação de ligar o ventilador, isso é a transição, tá? Então, só para deixar mais claro, né, transição é a condição, ação ou evento que faça o programa mover para o próximo estado. Então, pessoal, está aqui um exemplo, né, um fluxograma aqui de máquina de estados. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui antes de mostrar aqui para vocês esse diagrama é que até o momento a gente estava acostumado a fazer uma programação sequenciada, né, e tipo fazia uma ação, depois fazia outra e outra, mas nunca essa ação tinha uma divergência. Quando eu penso em máquina de estados, eu posso pensar nisso, né? Eu posso tomar ações, né? Então, por exemplo, pode ter parte do meu programa que eu nunca vai executar, né? Dependendo das ações que eu vou tomar, né? Então, aqui tem um exemplo aqui de uma máquina de estados, aqui só para a gente ter uma ideia, né? Então, tem aqui o estado 1, o estado 2 e o estado 3, né? E dá uma olhada, ó, do estado 1, eu posso ir para o estado 2, através da transição 1,
ou eu posso ir para o estado 3, através da transição 2. Estando na transição 3, eu fico nela, se de acordo aqui com a transição 4, tá? Ou eu posso ir para o fim, de acordo com a transição 5, tá? E na transição 2, eu vou para o estado 3, né? Quando eu estou aqui no estado 2, eu vou para o estado 3, de acordo aqui com a transição 3, tá? Então, no próximo slide, eu vou dar um exemplo um pouco melhor, né, do que pode ser essas transições, mas a princípio é isso, tá? Então, eu tenho aqui os estados e tenho aqui as transições. Aqui eu tenho um exemplo com essa transição de estados, onde as minhas transições aqui têm algumas regras, né, algumas definições. Então eu tenho o início do programa, do início eu já venho aqui para o estado 1, desse estado 1 eu vou passar para o estado 2 depois de um tempo de 3 segundos, eu permaneço no estado 2 enquanto o botão for igual a 1, né? Então imagine que você tem um botão com a configuração pull-up, né? Então sem você apertar o botão, ele permanece aqui dentro do estado, e quando você apertar o botão, o estado vai para 0, e aí ele tem a transição aqui do estado 2 para o estado 4, tá? E do estado 4, para poder ir para o estado 3, ele vai aguardar aqui o tempo de 3 segundos, então ele fica aqui no tempo de 3 segundos. Chegando aqui no estado 3, eu tenho um sensor, então esse sensor aqui ele está analisando a tensão. Se a tensão for menor do que 2 volts, ele permanece aqui no estado 3. E se a tensão chegar a ser maior ou igual a 2 volts, ele volta aqui para o estado 1. Tá? Então, essas são as condições aqui de transição. Então, pessoal, a máquina de estados, né, como a gente viu lá anteriormente, para poder fazer a construção dela usando linguagem C, basicamente ela vai ser usada com o switch case, né, temporizadores, como por exemplo o delay ou outros aí que você ache melhor utilizar, e estruturas de decisão, como por exemplo a estrutura if-else. Então, ó, dá uma olhada, né? Pegando o mesmo exemplo anterior, os estados eles são representados por casos, né, da estrutura cases. Então tem o case 1, o case 2, o case 3 e o case 4. E o tempo que eu gastava da transição para o estado 1 para o estado 2, eu posso colocar lá um delay de, por exemplo, 3.000 milissegundos, né? Para poder verificar se eu acionei não o botão, eu posso usar uma estrutura if, né? Então, se for igual a 1, ele permanece aqui no estado, caso contrário, ele vai aqui para o caso 4, né? A mesma coisa também aqui para o sensor, né? Se ele for menor do que 2 volts, ele permanece aqui no caso contrário, né? Ele vem aqui para o caso 1, né? Então, basicamente, seria essa a ideia da nossa máquina de estados. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo de uma máquina de estados para poder fazer o controle de um forno. Então, tenho aqui o início de operação desse forno e o final dele aqui nessa extremidade, né? Então, o primeiro estado desse forno seria a configuração do forno, que é a definição de tempo e temperatura, né, que você vai fazer lá no painel. Depois desse processo configurado, ele vem aqui para esse segundo estado, que é adquirir a temperatura real do forno, uso do sensor. Então aqui ele está fazendo a leitura do sensor. E, bem, aí eu tenho o TS, que é a temperatura do sensor, e eu tenho o TC, que é a temperatura que eu configurei aqui, ó, no primeiro estado, tá, dessa máquina de estados. Então, se a temperatura do sensor for menor do que a temperatura configurada, ele vai ligar o forno, né? Se a temperatura atual é menor que a temperatura configurada, e se a temperatura do sensor for maior do que a temperatura configurada, ele vai desligar o forno, tá? Então, ele vai ficar nesse processo. Então, aqui verifica se o tempo configurado foi atingido,
Então vamos supor que você configurou aqui para 30 minutos, né? Então ele vai verificar se chegou nesses 30 minutos. Se não chegou, ele volta aqui para poder fazer a leitura e vai fazer o mesmo processo. Se a temperatura do sensor for menor do que a temperatura configurada, liga o forno. Caso contrário, ele vai desligar o forno para poder manter aqui a temperatura que você configurou, né? Então se a resistência está lá aumentando a temperatura e ela passa dos 200 graus Celsius, por exemplo, que você configurou, ele vai desligar. Então ele desligando o forno, a temperatura diminui, né? Se ele fica muito menor do que 200 graus Celsius, né? Sei lá, 198 graus Celsius, aqui ele vai ligar, né? E vai ficar nesse processo de liga e desliga o forno para poder manter aí estável em 200 graus Celsius, por exemplo, né? Se foi isso aqui que você configurou, até acabar o tempo que você deixou lá para poder assar o seu bolo. Por exemplo, se você colocou lá 30 minutos, então ele vai ficar aqui nesse 30 minutos ligando e desligando o forno nesse processo para poder assar lá o seu bolo. Chegando aqui no final, ele vai desligar o forno, vai zerar o cronômetro e volta para as configurações iniciais, né? Esperando lá que você dê o start e inicie novamente a utilizar o forno, tá? Então, sabendo disso, pessoal, a gente vai passar aqui para o jogo de ping-pong, né? Usando aí a máquina de estados. Então, esse é o circuito, é o hardware que a gente vai usar aqui para o ping-pong. Então, basicamente nesse hardware eu estou usando 8 LEDs, né? Então, são esses 8 LEDs configurando, ligado aqui nessas portas, tá? Eu usei jumper na construção aqui do Proteus. Então, o LED 1 está conectado aqui, ó, na porta 0, e assim vai até a porta 7, que está conectada aqui no LED 8. Depois do pino 8 ao pino 13, eu configurei aqui com a LCD, fazendo as configurações aqui de RS, Enable e os 4 pinos de dados. E aí eu estou usando 2 portas analógicas, onde dessas portas analógicas eu tenho uma ligada aqui no potenciômetro, que ele vai variar aqui de 0 a 100%. Então eu vou ter uma variação lá numérica de 0 até 1026, né? E aí eu posso utilizar essa variação aqui para poder deixar lá no delay, para poder fazer com que os meus LEDs vá no processo mais lento ou mais rápido, né? Deslocando aqui, simulando a bolinha, saindo aqui da primeira porta até a última porta, tá? E depois eu tenho aqui esses 2 push buttons. Esses 2 push buttons eu estou colocando ele aqui na porta analógica 1. Então, se eu não aperto nenhum desses botões, eu vou ter 5 volts aqui, né, nessa porta 1. Se eu aperto o botão do lado direito, né, do vídeo, ele vai para 0, né? Então ele vai levar isso aqui, ó, direto para 0 volts. E se eu aperto aqui o botão do lado esquerdo, ele vai ter aqui um divisor resistivo, então esse 10K com esse 10K, né? Então ele vai colocar 2,5, tá? Então sem apertar nenhum botão, eu tenho 5. Se eu apertar o botão direito, vai ser 0 volts. E se eu aperto aqui o botão esquerdo, eu vou ter 2,5 volts. Então, pessoal, mostrando aqui a simulação pelo Proteus, né? Eu tenho aqui os LEDs se deslocando, tá? Então, quando eu chego aqui nesse último LED, não aperto o botão, ele pisca 3 vezes. Porém, quando ele estiver nesse processo e ele chegar lá naquele ponto e eu apertar fora do último LED, ele vai piscar 3 vezes também. E quando ele está no último LED e aí eu aperto, né? Então ele retorna a bolinha até que o outro jogador venha aqui e rebata essa bolinha aqui para poder voltar no sentido contrário, tá? Bem, só para recordar, né? Esse potenciômetro aqui ele vai definir a velocidade aqui das bolinhas, então posso deixá-la mais lenta ou mais rápida fazendo esse ajuste. E esse LCD
eu vou contar para vocês aí no final do vídeo aí qual que é a utilidade para esse LCD. Bem pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês a máquina de estados que foi feita lá para aquele jogo de ping-pong. Então eu vou começar explicando cada um dos estados e aí depois eu vou mostrar como ocorre a transição para cada estado. Tá? Então eu tenho o estado 1, que ele vai ser responsável para poder deslocar os LEDs da esquerda para a direita. Eu tenho aqui o estado 4, que ele faz o oposto, então ele vai ser da direita para a esquerda. Depois eu tenho aqui o estado 2, que ele faz o LED piscar 3 vezes. Então aqui é quando há um erro, sendo esse erro no último LED, quando você não pressiona o botão a tempo, ou quando você pressiona o botão antes de chegar no último LED. Tá? Então ele vem para esse estado para poder piscar 3 vezes. Uma dica, né? Se eu estivesse pensando em fazer uma pontuação, então eu teria que pensar aqui nesse estado 2 em como fazer essa pontuação, de como incrementar aqui para o jogador 1 ou para o jogador 2, tá? Sendo que eu preciso saber se a bolinha está vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? E aí eu iria fazer a pontuação para o jogador 1 ou para o jogador 2. Esse estado 3, ele fica aguardando o LED chegar no último LED, né? Então, se a bolinha estiver vindo aqui da esquerda para a direita, então seria o LED 7, e se for da direita para a esquerda, seria no LED 0, tá? Então, quando ele chega no último LED, ele vem aqui para esse estado. Se eu aperto o botão a tempo, então ele vai rebater, vai ir no sentido contrário. E se eu não aperto a tempo, aí ele vem para cá e pisca 3 vezes. Tá? Então, vamos lá. Eu acabei já falando aqui algumas transições, mas vamos ver aí meio que passo a passo como é que funciona cada uma dessas transições. Então, do início do meu programa, para poder vir aqui para o estado 1, é automático, então ele vem direto para cá. Estando aqui no estado 1, ele pode ir para o estado 2, ou ele pode vir aqui para o estado 3. Então, o estado 2 é quando a minha bolinha pisca 3 vezes. Quando é que ela vai vir para cá, né? Quando é que ele vai indicar esse erro? Então, ela vai vir para cá quando eu ainda não estiver no LED 7 e pressionei o botão, tá? Então tá aqui, ó. Se botão direito acionado e LED menor que 7, ou seja, não estou no LED 7, né? Então ele vem para cá, já pisca 3 vezes, e se tivesse um sistema de pontuação, já ia pontuar para esse jogador 1 aqui, né? Feito isso, ele já retorna para cá, né? Porque é a vantagem desse jogador. Então, piscar 3 vezes, ele já vem direto para cá, né? Para poder vir do estado 1 para o estado 3, uma outra maneira também é aguardar até chegar o último LED, no LED 7. Então, chegou no LED 7, ele vai cair aqui nesse estado, né? E aí ele vai verificar se eu vou pressionar o botão direito no tempo que eu estou aqui dentro desse estado. O tempo que ele vai ficar aqui nesse estado é o tempo que eu ajustei no potenciômetro, né? Que vai variar lá de 0 até 1024 milissegundos, né? Então, é esse tempo, ele fica aqui aguardando. Se eu não pressionar a tempo, ele vem para cá, pisca 3 vezes. Se a bolinha está vindo para cá, ele retorna para cá, né? Vantagem aqui do jogador. Se eu apertar o botão antes de acabar esse tempo, né? O que vai acontecer? Ele vai passar aqui, ó, para o estado 4, ou seja, a bolinha vai no sentido contrário. E aqui, as minhas transições é parecida com essa, só que do lado oposto, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar aguardando eu apertar o botão esquerdo, aqui eu aguardava o direito, né? Então desse lado aqui vai ser o esquerdo. Então, se eu pressionar o botão esquerdo
e o LED for maior que 0, ou seja, eu não estou no último LED, ele vai vir para cá, pisca 3 vezes, pontuação desse cara, e retorna para cá a vantagem. Bem, para vir aqui para o estado 3, né, vai ser quando ele estiver no último LED, no LED 0. Então ele vai vir para cá. E aqui eu vou ficar aguardando apertar o botão esquerdo. Se eu não apertar o botão esquerdo a tempo, ele vai piscar 3 vezes, né? Então vantagem aqui para esse jogador, volta para cá. Se eu apertar a tempo, ele volta aqui para esse estado 1, para o jogador 1, né? E assim ele fica nesse loop aí infinito, marcando aí pontuação, né? Sem marcar pontuação porque ainda não estamos utilizando o LCD, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a programação em cima dessa máquina de estados. Então, só para lembrar, né, cada um desses estados aqui é um caso do meu switch case. E aí eu coloquei aqui os casos de acordo com o estado. Então, estado 1 é case 1, estado 2, case 2, estado 3, case 3 e estado 4, case 4. Então, vamos ver como é que fica aqui o início, né, desse programa. Então, clicando aqui no início, eu tenho essa primeira parte onde eu fiz a criação das minhas variáveis globais, onde eu vou usar em toda a parte do meu programa. Então, eu criei aqui uma variável do tipo inteira chamada tempo, onde eu vou usar para poder guardar o valor do tempo do potenciômetro. Esse tempo auxiliar, que vai me ajudar quando eu estiver verificando o último LED, né, se eu vou pressionar não, a tempo ou não o botão. A variável botão, onde eu vou guardar qual botão que foi acionado pela porta analógica. Essa variável estado, que ela vai começar igual a 1, que vai ir para o caso 1, né? Então os estados aqui vai ser os meus cases, do switch case. O próximo estado, essa variável aqui que eu estou criando, tipo inteira também, ela vai me auxiliar quando eu estiver verificando no último LED se eu pressionei ou não, ou quando eu pressionar antes do botão e piscar lá 3 vezes para saber de qual estado que veio para qual estado que vai. Essa variável LED para poder saber qual foi o último LED acionado. Esse I para poder utilizar no loop for, para poder sair acendendo os LEDs, né? Então da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Indo ou vindo. E uma variável do tipo booleana chamada flag, tá? Então isso aqui também vai me ajudar quando eu estiver fazendo dentro da pontuação, né? Piscar 3 vezes ou acionar o último LED, tá? E, bem, aí eu tenho aqui o Void Setup, onde eu faço as configurações da porta 0 até a porta 7 como saída, né? E aí começa o meu programa propriamente dito aqui dentro do Void Loop, né? Então, primeira condição é o switch case, e aí depois eu tenho todos os casos. Então, vamos aqui para o estado 1, que vai ser o case 1, né? Que eu chamei aqui de indo, né? Então, de 0 a 7. A minha variável flag, ela vai ser igual a false, né? Vai ser falso. E ela vai ser usada no estado 3, quando eu estiver verificando lá o último LED. O meu tempo auxiliar, estou começando ele aqui igual a 0. E aí eu tenho aqui meu for loop, que começa aqui nesse ponto e vai finalizar aqui embaixo. E ele vai fazer o deslocamento dos meus LED indo do 0 até o 7. Então, dentro do for, basicamente, eu pego o valor do potenciômetro e guardo aqui dentro da variável tempo. Então, o valor do potenciômetro vai ser um valor de 0 até 1023. Então, o tempo que eu tenho de intervalo para poder acender ou apagar um LED vai ser o tempo definido aqui pelo potenciômetro. Eu vou guardar dentro da variável botão o valor que eu tenho na porta analógica 1. Então, na porta analógica 1 eu tenho lá os 2 push buttons.
Então, se a minha tensão é 5 volts, significa que eu não acionei nenhum botão. Se a minha tensão é 0 volts, significa que eu acionei o botão direito. E se eu tenho 2,5 volts, significa que eu pressionei o botão do lado esquerdo. Tá? Então, como eu não vou fazer essa conversão, né, de 0 a 5 volts, então, sem acionar, 5 volts é 1023, pressionando 0 é igual a 0, e os 2,5 volts é algo em torno de 512. Tá? Então, como as resistências não são precisas, eu vou colocar um intervalo aí entre 450 e 750, tá? Que vai pegar esses 512. Nesse deslocamento que eu tenho dos LEDs indo, eu fico verificando aqui, ó, se eu pressionei o botão do lado direito, que ele vai ser igual a 0, tá? Então, se eu pressionei o botão e o meu LED é menor que 7, ou seja, eu não cheguei no último LED, o que ele vai fazer? Ele vai me jogar para o estado 2, que é aquele estado onde ele vai fazer o LED piscar 3 vezes, né? E já vai guardar aqui, ó, que o próximo estado vai ser o estado 1, ou seja, ele vai voltar aqui para o case 1, né? Então significa que a pessoa do outro lado pressionou antes de chegar lá no último LED, tá? Então ele guarda aqui qual que era o LED que foi acionado. Vamos supor que quando ele fez isso estava aqui no LED 3. Então ele vai guardar isso aqui, ó, dentro dessa variável. E aí eu estou jogando aqui essa variável i, que está segurando aqui o loop for, igual a 8, que vai fazer com que eu saia do loop for. Tá? Então isso é uma condição, né? E aí eu estou usando o else if. A condição else if, isso aqui não for verdadeiro, mas isso aqui for verdadeiro, né? Então é um else com condição. Quando eu tiver lá o i igual a 7, ou seja, eu cheguei no último LED, ele também vai me mandar, ao invés de mandar para o estado 2, né, que ele vai mandar para o estado 3, tá? Então o próximo estado recebe aqui o estado atual, que é o estado 1, né? Ele guarda aqui o estado de origem. E aí vai para o estado 3 e guarda lá qual que é o LED, que é o último LED, que é o LED 7. Tá? Então, pessoal, eu estando aqui no estado 1, ele pode vir aqui para o estado 3, ou ele pode vir aqui para o estado 2. Tá? A gente viu aqui as condições que ele vem aqui para o estado 2 e qual a condição que ele vem aqui para o estado 3. Então vamos ver aqui, ó, ele indo aqui para o estado 2, ou seja, ele clicou antes de chegar no último LED. Então, ele vai vir aqui para o estado 2. Eu tenho um for indo de 0 até 3. Tá? Então, ele vai piscar o LED aqui 3 vezes com um tempo de 100 milissegundos. Tá? E vai mandar para o... ele vai pegar aqui a variável estado, que é o próximo estado. Lembre-se que a gente acabou de ver agora, né, que no estado 1, o próximo estado seria o estado 1 mesmo. Então ele vai voltar lá para o estado 1, porque é a vantagem do jogador 1. Tá? Se chegar aqui no LED 7, então ele vai vir aqui para o estado 3. Então chegou aqui no estado 3. No estado 3, pessoal, reparem que eu estou usando um while, né? Então esse while ele começa aqui nesse ponto. E ele vai finalizar aqui embaixo, tá? Então, o que vai fazer esse while? Ele vai ficar aqui preso dentro desse estado, que é o tempo definido lá pelo potenciômetro, tá? Então, você voltando lá para o estado 2, você vai ver que o tempo auxiliar ele recebe lá o valor inicial igual a 0, né? Então, eu tenho aqui um delay de 1 milissegundo. E aí ele vai ficar sendo incrementado aqui. Então ele vai ficar verificando se você acionou ou não o botão. Tá? Então, pessoal, como eu havia dito, né, esse estado 3 ele funciona tanto se a bolinha está indo
da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Se ela está indo ou se ela está voltando, tá? Para poder saber se ela está indo ou se ela está voltando, né? E eu criei aqui duas condições de if, tá? Então, se o próximo estado é igual a 1, então significa que a bolinha está indo. Então eu fico aguardando, isso aqui vai ser verdadeiro, né? Isso aqui não. Então eu fico aguardando apertar o botão 0, né? Nesse tempo aqui. Se eu apertar o botão 0, o tempo auxiliar ele vai receber o valor de tempo. Então vai sair fora desse loop while. O meu flag vai ser verdadeiro, né? Para poder ir para o estado 4. Então significa que eu acertei, consegui rebater lá a bolinha, tá? E, bem, se a bolinha estiver voltando, então ele vai, a condição vai estar aqui dentro desse próximo estado. O próximo estado vai ser igual a 4. E aí vai ser aquela condição daquele botão que eu falei, né? Então, como a minha tensão é de 2,5 volt, vai ser um valor entre 4,5 e 750, tá? Então, tempo auxiliar também vai receber tempo. A única diferença é que aqui eu vou voltar para o estado 1, tá? Então, se eu conseguir apertar isso daqui, significa que eu rebati, e aí o estado 1 tem a vantagem, tá? Não é que a pessoa perdeu, ela simplesmente conseguiu rebater, tá? E aí flag igual a true para poder ir para o estado 1, significando que você conseguiu rebater, tá? Caso passe esse tempo, né, e ele sair aqui fora desse loop while e o meu flag não ficou verdadeiro, né, então ele vai vir aqui para o false, né, e aí o que ele vai fazer? Ele vai vir para o estado 2, que o estado 2 vai fazer com que o LED pisque lá 3 vezes, e aí vai voltar para o estado de origem, né, através lá do próximo estado, da variável próximo estado que eu tenho guardado dentro dele. E para finalizar, né, eu tenho aqui a condição de voltando, tá? Pessoal, é basicamente igual ao estado 1. A única diferença é que no estado 1 eu estava usando o loop for incrementando, aqui eu estou usando o loop for decrementando, tá? Então também faça as mesmas condições, faça aqui a leitura da porta analógica 0 para poder guardar na variável tempo, analógica 1, que é a variável do botão. A minha condição aqui não é mais o botão igual a 0, mas sim 2,5, né? Então estou deixando essa margem aqui de 450 e 750, que as minhas resistências não são precisas, então vai ser algo em torno aí de 512, né? Se eu apertar o botão antes de chegar no LED 0, ele vai para o estado 2, né? Indicando lá a pontuação, vai piscar lá 3 vezes. E quando o LED for igual a 0, ele vai para o estado 3 e vai funcionar como eu acabei de explicar agora há pouco, tá? Bem, tá aqui, esse é o programa completo, né? Tá aqui a máquina de estados, como eu tinha explicado no começo. Para poder auxiliar vocês no desenvolvimento desse jogo, né? Eu vou deixar o link do Tinkercad para vocês usarem aí e pegar o código completo e fazer essa análise aqui que eu passei para vocês. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é o circuito que eu vou deixar lá aqui nos comentários para vocês poderem baixar aí no Tinkercad de vocês. Tá a programação completa, né? E aí fica como desafio aí para vocês usar o LCD. Já está toda a configuração aqui também das portas. Dá uma olhada para ver os pinos melhor lá no esquema elétrico do Proteus, caso necessite, né? E aí fica aí como desafio vocês colocar lá jogador 1, jogador 2 e colocando a pontuação, né? Então, como num jogo de ping-pong, você faz lá um melhor de 5. Quem fizer 5 pontos primeiro, você coloca aqui abreviado tipo player 1, aí quando isso aqui chegar a 5, você coloca lá win, né, de ganhador.
Se for o player 2, você coloca aqui do lado o win de ganhador, né? E aí quando a pessoa apertar o reset, volta lá o programa do zero e volta ao início. Ou você também pode fazer que nem a gente fez no jogo do quiz, né? Fazer uma apresentação do jogo e aí no final do jogo finaliza e fica aguardando apertar um botão para poder iniciar o jogo e aí começa a contabilizar aí a pontuação. Fica aí a critério de vocês, tá? O desafio que eu quero é simplesmente aparecer aí jogador 1, jogador 2 e aquele que fizer primeiro 5 pontos eu quero que apareça aqui o win de ganhador, tá? É isso, espero que tenha gostado aí do vídeo, espero que ajude aí no desenvolvimento. A dica que eu dou é olhem várias vezes o vídeo, volta e tenta entender aqui cada parte do programa, tá? O programa está aqui completo, no vídeo tem aí a descrição de cada parte do programa. E é isso, qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários, pode postar aí nos nossos grupos de WhatsApp, também no Teams aí que a gente está utilizando. E é isso, boa sorte aí para vocês aí, dúvidas é só me procurar.